E nessa aula a gente vai falar sobre as funções hiperbólicas. Funções hiperbólicas são seno hiperbólico, cosseno hiperbólico, tangente hiperbólica, cotangente hiperbólica. Nós temos, assim como nós temos as funções trigonométricas, nós temos todas as funções trigonométricas também definidas como hiperbólica. E a função de a definição de uma função hiperbólica, aqui nós temos as duas principais, o seno hiperbólico de x, que é exponencial de x menos a exponencial de menos x dividido por 2, e a exponencial de x mais a exponencial de menos x dividido sobre 2 é o cosseno hiperbólico de x. Tá? Aqui eu coloquei uma constante k, que é o que vai alterar o gráfico. Então, como que seria o gráfico do seno hiperbólico de x? Esse aqui é o gráfico, ele vem de menos infinito, passa no x igual a zero em 0, ele cruza igual a zero, por quê? Quando nós temos a exponencial de 0 é 1, a exponencial de menos 0 é 1 também, tá? Porque aqui o 0 não tem valor negativo ou positivo, então aqui vai dar a exponencial de 1. 1 menos 1, 0, dividido por 2, 0. Então, nesse ponto aqui, onde x é 0, o seno hiperbólico de x é 0 também. E depois nós temos que ele explode para mais infinito. E o que dá esse comportamento aqui? Depois do x, o que manda é essa exponencial aqui, ó. Exponencial de x, ela explode. Ela tem um valor muito alto, né, num curto espaço de tempo. Ela, cada vez mais que o x aumenta, ela tem um valor mais alto. Sendo que essa exponencial aqui, como ela vem de menos infinito, como a gente já viu na aula de exponencial, ela vem de menos infinito, passa pelo 1, e depois ela vai atenuando para 0, ela não afeta em nada o gráfico da exponencial de x. Então, nesse caso aqui, o que manda, tá, para essa função explodir para infinito é essa exponencial aqui. Enquanto que desse lado aqui, o que manda é essa exponencial aqui, como eu tinha dito. A exponencial de menos x, ela vem lá de menos infinito. Ela vem de mais infinito no y à medida com que ela vem se aproximando de 0. Então ela passa pelo 1 e atenua. Enquanto que a exponencial de x, ela vem tendendo a 0, passa pelo 1 e depois explode. Tá? Então, o que vai mandar nessa diferença é essa exponencial aqui, que é a exponencial negativa. Como o valor dela é negativo, então o resultado é negativo também. E por isso que ele vem de menos infinito, tá? Ele vem explodindo, ele explode, no caso, em vez de ser de mais infinito, ele vem de menos infinito, passa pelo 0, tá? Porque antes quem manda é essa exponencial, antes do 0, e depois do 0 quem manda é essa exponencial. E aí, quando a gente multiplica por um valor k, o ganho, que acontece, o 0 vai manter 0, e aí o que tiver depois do 0, ele puxa para cima, e o que tiver depois do 0, ele puxa para baixo. Né? Então, o gráfico ele vai aumentar aqui, diminuir aqui, e o 0 vai manter. Se a gente multiplicasse, vamos dizer, o argumento por 2, o que ia acontecer? Ele ia acontecer exatamente a mesma coisa. Porque o que vai acontecer aqui é que quando você multiplica o argumento do seno hiperbólico por a, por um valor a qualquer, o que você está multiplicando nada mais é do que a exponencial. Você está aumentando o valor da exponencial. E ela não vai afetar nada na largura do gráfico. O que ela vai fazer também é jogar esse gráfico cada vez mais para cima. Então ele vai explodir mais rápido também. Tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Porém, o ponto zero vai manter o mesmo. Agora o cosseno hiperbólico de x, ele tem esse comportamento aqui, tá? Ele vem de mais infinito, passa aqui, qual ponto que é esse aqui que ele passa? Aqui, exponencial, quando x é 0, a exponencial de 0 é 1, a exponencial de menos x para 0 é 1 também, então nós temos 1 mais 1, 2 dividido por 2. Então, o cosseno hiperbólico de x, quando o x é 0, o cosseno hiperbólico é 1 positivo. E depois ele explode para mais infinito de novo, tá? De novo, quem manda antes do zero é essa exponencial, e quem manda depois do zero é essa exponencial. Mas como aqui eu tenho uma soma das duas, então essa exponencial aqui, que ela vem aqui
de infinito, ela vai continuar vindo de infinito, porque você está somando, então você não vai alterar o valor dele, tá? Então ele, enquanto que o seno, esse valor aqui era negativo, tá? O menos do seno fazia com que ele viesse de baixo, de menos infinito. Como nesse valor é positivo, ele continua vindo de mais infinito, tá? E aí depois do zero, quem manda é essa exponencial aqui. Novamente, quando a gente tem multiplicando por um valor k, o que acontece? A gente leva o gráfico inteiro para cima. Aqui a gente tem um detalhe, no seno, o ponto zero se mantinha em zero. Só que no cosseno, no ponto zero, ele não se mantém em zero. Por quê? O que a gente analisa aqui? Como eu tinha dito, né? Aqui quando a gente tivesse exponencial de zero mais exponencial de menos zero, aqui vai dar 2. 2 dividido por 2, 1. Então, 1 vezes k é o próprio k. Então, quando a gente multiplica o cosseno por uma constante k, ele vai deslocar o gráfico inteiro, incluindo o x igual a zero, ele vai deslocar todo o gráfico para cima. Tá? É isso que acontece. O cosseno de 2x, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Ele vai deslocar o gráfico inteiro para cima. Por quê? Porque aqui a gente tem a exponencial de x, tá? A exponencial de 2x, assim por diante. Aqui então a tangente hiperbólica de x. Tangente hiperbólica, a tangente é seno sobre cosseno, então a tangente hiperbólica é seno hiperbólico sobre cosseno hiperbólico. Então seno hiperbólico é aqui, o valor negativo, cosseno hiperbólico é aqui, o valor positivo. Fração de fração, mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A gente corta o 2 com 2, então a tangente hiperbólica de x vai ser exponencial de x menos a exponencial de menos x, dividido por exponencial de x mais exponencial de menos x, tá? Multiplicando também por uma constante k. E ela tem esse comportamento aqui, tá? Quando a gente precisa analisar todas as 4 exponenciais, analisando elas, então a gente vai ter que ela tem esse comportamento, tá? Ela vem se aproximando, quando o x é menos infinito, ela é menos 1, ela passa aqui no ponto x igual a zero em zero, tá? Porque aqui em cima você vai ter 0 e aqui embaixo você vai ter 2, como a gente já tinha analisado. 0 dividido por 2 é 0 e depois ela tende a 1. A cotangente hiperbólica de x, novamente, cosseno sobre o seno. A gente faz toda as regrinhas matemáticas, né? Primeiro o inverso da segunda, e aí depois a gente tem isso aqui, a definição. Exponencial de x mais exponencial de menos x, dividido por exponencial de x menos exponencial de menos x. O gráfico da cotangente hiperbólica de x, então, é esse gráfico aqui, tá? No zero, ele não existe, por quê? Porque essa parte aqui, a gente já viu que é zero, né? Exponencial de 0, 1, exponencial de 0, 1. 1 menos 1 é 0, então não existe. Então, quando a gente tem o valor se aproximando, né, de 0, então ele explode para mais ou explode para menos. Aqui nós temos a secante hiperbólica de x, tá? Fazendo novamente a matemática, nós temos 2 dividido por exponencial de x mais exponencial de menos x. O gráfico dela é esse gráfico aqui também. Analisando as exponenciais, nós temos que nesse ponto 0, isso aqui vai ser 2. Então 2 dividido por 2 é 1. Esse é o gráfico da secante hiperbólica de x. Por fim, a cossecante hiperbólica de x, tá? Nós temos essa análise aqui. Nesse ponto aqui que é 0 também, no 0 vai ser um problema também. Então no ponto igual a 0, nós temos que ela explode para mais infinito por um lado e explode para menos infinito do outro lado. Esse é o gráfico da cossecante hiperbólica de x. Era isso que eu tinha para falar sobre funções hiperbólicas. Muito obrigado.